ser adorado em tudo. Em tudo. Aleluia. Às vezes nós achamos que Deus é Deus porque Ele faz alguma coisa. Mas Deus é Deus mesmo quando Ele não faz aquilo que nós criamos com expectativa. Eu aprendi uma coisa, que às vezes Deus não faz algumas coisas porque Ele quer nos transportar para um lugar onde esse lugar terá alguém ou que precisa de nós, ou que nós seremos agente na vida delas, ou que elas serão um agente de Deus na nossa vida. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Mesmo aquelas que você não entendeu ainda. Queridos, desde a virada de ano nós estamos falando sobre paternidade, sobre maturidade. Temos falado sobre ruios de Deus, ou seja, de filhos maduros. E por mais que eu tentasse encontrar uma palavra que fosse em outra direção, o Senhor ainda me disse: filho, esse é um ano onde eu vou estabelecer muitos ruios. Então, querido, não dá para a gente fugir muito disso nesse ano, aleluia. Porque é um ano em que o Senhor, Ele quer mudar os nossos níveis de maturidade. E muitas vezes, para que Deus faça isso, nós vamos ter que passar por algumas coisas. E quando nós passamos por algumas coisas em Deus, sem reclamar, sem murmurar, sem estabelecer culpados, o Senhor tira a nossa condição de filhos teknon e nos coloca como filhos ruios de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, e eu sei que essa palavra, ela pode nortear a tua vida. Querido, eu quero fazer um pedido para você nessa noite em nome de Jesus. Como filhos maduros, nós precisamos de direcionamentos também. Mas escute, eu quero te pedir algo diante de Deus. Se você precisa de uma direção de Deus e você me mandar uma mensagem, ou você pedir um conselho, e você fizer algo contrário àquilo que eu te orientei, então escute, eu não vou orientar você mais. Aleluia. Porque quando você paga um psicólogo e você vai lá e você não faz aquilo que ele disse, você vai ter que voltar lá e pagar tudo de novo. Esse ano é um ano em que eu vou estabelecer tempo com pessoas que querem ser ajudadas, que querem ser direcionadas. Fora disso, não me procure. Quem está aí? 1 Reis capítulo 2 diz assim. 1 Reis capítulo 2 versículo 1. Se nós queremos amadurecer, querido, nós precisamos estar debaixo de um conselho. Aonde não existem conselhos, fracassam-se os projetos. 1 Reis capítulo 2 verso 1 diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Versículo 10 em diante, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, sendo 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Pai, muito obrigado. Eu sei que o Senhor é pontual e sempre tem uma palavra de encontro ao meu e ao coração do teu povo. Que eu seja um canal de bênçãos à vida dos teus filhos. Que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, eu me recuso a sair daqui como eu entrei, e nós nos recusamos a entrar e sair como nós chegamos. Mas que a tua palavra vá e produza resultados até a eternidade. Que os céus se manifestem em glória sobre as nossas vidas. Que essa palavra norteie o teu destino. Eu proíbo todo espírito que não te glorifica. E tudo aquilo que vem contra esta palavra seja quebrado e repreendido. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está aí? Quem pode dizer um glória a Deus? Amados, essa palavra aqui é o tempo onde o maior rei que Israel já teve está nos seus últimos dias.
ele chama seu filho Salomão para alguns direcionamentos. E uma das coisas que Salomão ouviu foi: seja homem. Não é que Davi era... Não é nada disso. Fala: seja homem, seja maduro. Davi sabia que Salomão iria enfrentar também desafios. Todos nós enfrentamos diariamente desafios. Todos nós já ouvimos falar dos feitos de Davi, de como ele comandou a Israel, de como ele conquistou a honra do meio do povo e como ele foi respeitado mesmo diante dos seus inimigos. Qual é a diferença de um filho maduro e de um imaturo? O maduro pensa no coletivo, mas o imaturo pensa em si mesmo. Eu vim dizer para você que o Senhor está levantando uma igreja madura para manifestar aquilo que Ele disse que manifestaria através de nossas vidas. Eu vim te dizer que aquele que age em prol do todo é uma igreja que foi estabelecida em generosidade. Davi era um homem generoso. Ele deixa... Eu quero dizer para você que aquele que é maduro, ele deixa de ser um depósito para ser uma fonte. Você precisa olhar para a sua vida e pensar assim: eu vou ser um depósito ou vou ser uma fonte? Porque todo depósito tem limites e limitações, mas uma fonte nunca se acaba. Escute, Deus vai fazer algo em nosso tempo, em nosso meio, em nossa vida, que vai gerar algo tão grande, tão profundo, querido, que a gente não vai ter mais possibilidade de ser apenas uma represa. Nós vamos ser uma fonte inesgotável, uma fonte de sabedoria, uma fonte de avanço, uma fonte de maturidade. Deus está quebrando cadeias, e os imaturos, aqueles que queriam apenas para si, que lutaram apenas para si até hoje, eu quero que você entenda: faça-me o favor, Deus vai gerar algo em novidade de vida e você nunca mais vai ser o mesmo. Nós entramos aqui hoje porque o Senhor tem algo a fazer dentro de nós. Aleluia. Chega de você ficar incomodando o Pai com aquilo que Ele já te deu. Você não é um filho pedinte, você é herdeiro e você tem direito de toda a herança. Às vezes, por não entender que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros em Cristo, a gente continua como aqueles que entram e saem na igreja pedintes: dá, me faz, Deus, eu preciso. Querido, tudo o que você precisa ou está em Deus ou já está em você. Quem pode dizer um glória a Deus? Esse ano é um ano em que você vai agir muito mais com generosidade e com justiça. O Senhor me disse: esse é um ano que vocês vão se mover mais em generosidade, mais em justiça. Generosidade é fazer pelo outro, e justiça é fazer aquilo que é certo. Então é um tempo em que nós vamos fazer pelo outro, e nós vamos fazer o que é certo. Esse é um tempo de ruios de Deus. Crianças fazem o que gostam, mas adultos fazem aquilo que deve ser feito. E esse é um tempo que a gente vai parar de fazer o que a gente gosta e vai fazer aquilo que precisa ser feito, porque nós não somos mais crianças. Nós somos, a partir de hoje, estamos sendo elevados a um nível de filhos maduros, e nós precisamos entender isso. Quem está aí? Esse é um tempo de maturidade. Fala isso para alguém do teu lado. Diga para ele com fé: esse é um tempo de maturidade. Queridos, se você puder abrir comigo em 2 Timóteo, no capítulo 1. Se não puder, eu vou ler para você aqui. 1 Timóteo, no capítulo 1. Tem algo muito específico para esta noite. Segunda epístola do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, está escrito assim:
pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também está em ti. O apóstolo Paulo está falando de 3 gerações. Ele está falando da avó, ele está falando da mãe, está falando de Timóteo. Deus é um Deus geracional, aleluia. Então, quando nós olhamos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, Deus está preparando Timóteo, que é um filho na fé de Paulo, e Ele está o preparando para assumir uma liderança. Pegue na mão de alguém do seu lado e fala assim: esse é um tempo que os filhos maduros assumem posições. Glória a Deus. Sabe onde Timóteo pastoreou? Ele pastoreou numa igreja em que nada mais, nada menos, em que o pastor tinha sido o apóstolo Paulo e depois o apóstolo João. Cara, assumiu uma igreja em que o pastor tinha sido o apóstolo Paulo e depois João. Não era uma tarefa muito fácil, principalmente para um garoto. Quem está aí? Glória a Deus. E aí eu pergunto para você: quem era Timóteo? Um menino, mas apesar de menino, tinha adquirido muita maturidade, porque ele decidiu ouvir e obedecer a palavra e o direcionamento apostólico. Esse é um tempo que nós vamos ouvir o direcionamento apostólico e nós vamos seguir nesta direção, e nós viveremos o tempo de maior crescimento da nossa vida espiritual, o maior tempo de crescimento da nossa vida profissional, familiar, ministerial, e nada poderá nos impedir de chegar aonde o Senhor já disse que nós chegaríamos. Sabe o que Timóteo entendeu? Que se ele amadurecesse, ele iria chegar aonde os grandes chegaram. Você só vai chegar aonde os grandes chegaram quando o dia em que você amadurecer. Eu me lembro que um dia nós viemos de um ministério em que cada ano era um ano de um personagem da Bíblia. Eu tinha recém-chegado na igreja, e eu me lembro que eu procurei o bispo da igreja, e era o ano de José, o ano dos sonhos, o ano de realização de sonhos. Eu cheguei no final do culto e falei para o bispo assim, falei: bispo, queria, já que nós estamos no ano dos sonhos, queria pedir um negócio para o senhor. O que é, Junião, que você quer? Eu quero pregar nesse púlpito que o senhor prega. Menino, você é ousado, hein? Você chegou ontem. Você está entendendo isso, sim ou não? Querido, esse é um tempo de crescimento, de maturidade. Quando eu olho para Timóteo, eu percebo que ele entendeu que se ele amadurecesse, ele poderia chegar aonde os grandes chegaram. Não é porque você é bom que você vai chegar em determinados lugares, porque bom é só Deus. Bom é Jesus, que morreu pelos nossos pecados, sem ter nenhum pecado. Mas eu tenho um desafio para você para essa noite. É um ano para nós rompermos com tudo que nos limita. O que te limita? É tempo então de romper com o que te limita. Quando eu falo de grandes, eu falo de pessoas maduras, de pessoas preparadas e de pessoas experimentadas. Rompa com tudo aquilo que te impede. Eu trabalho desde 10 anos de idade. Por muito cedo, e a gente já estava trabalhando e trabalhando muito. E quando nós estávamos de folga, nós estávamos construindo a casa dos nossos pais. Então todo final de semana, além de trabalhar a semana toda, no final de semana, nós, crianças ainda, estávamos lá fazendo argamassa, puxando massa, carregando o cimento, carregando tijolos, para que nós pudéssemos construir. Eu me lembro que um dia nós chegamos lá e a casa já estava no respaldo. E quando nós chegamos lá naquele final de semana, a casa, eu olhei de longe, eu não vi a casa. Confesso que eu não entendi exatamente o que tinha acontecido. Meu coração ficou aflito e eu falei: meu Deus, o que aconteceu com a nossa casa?
Quando nós chegamos lá, a casa que já estava pronta, para que no próximo final de semana nós preparássemos tudo para bater a laje. A casa estava no chão e não tinha nenhum tijolo em pé mais. O meu pai sempre foi um homem muito resiliente. O meu pai sempre foi um homem muito corajoso. Um homem muito destemido. Nós chegamos lá e eu fiquei assim perto do meu pai pensando, vou ver o que ele vai falar agora. Meu pai poderia ter xingado, meu pai poderia ter amaldiçoado, meu pai poderia fazer qualquer coisa. E eu fiquei esperando o que ele vai dizer. Escute, em dias de muitas pressões, o que você expressa é exatamente aquilo que você ainda é. Quem está aí? E aí o meu pai olhou tudo aquilo, aqueles tijolos quebrados no chão, dias e dias de muito trabalho, de muita luta. E então ele disse: Juninho, você vai pegar os tijolos e você vai separar os tijolos que ainda estão inteiros, e nós vamos construir tudo de novo. Essa palavra ressignificou a minha vida. E todas as vezes que alguma coisa na minha vida eu olho e de repente está bem construído e de repente está caído, eu olho para tudo aquilo e falo assim: vamos construir tudo de novo. Logo no começo da igreja, a igreja teve uma grande ruptura e ficou eu, a bispa e alguns irmãos da igreja. Todo mundo foi embora e nos abandonou e nós ficamos sozinhos na igreja. Todos os dias passava um endemoniado na frente da igreja e falava: vai fechar. Passava no outro culto e dizia: vai fechar. Passava no outro culto e dizia: vai fechar. Essa pessoa pegou todo o povo da igreja e montou uma igreja na frente da igreja, só para afrontar a gente. Colocava as caixas de som virada para dentro da igreja, só para nos afrontar, só para tentar fazer a gente desistir. Confesso para você que não foi fácil. Confesso para você que foi desafiador. Nós olhávamos e pensávamos: e agora? O que vai ser de nós? E nós pegamos cada tijolinho e continuamos construindo tudo de novo. E é por causa desta resiliência que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que é importante você ter uma mente madura, porque você não anda em cima das circunstâncias, porque você sabe em quem você tem crido. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Você precisa entender. Eu não sei se alguma coisa na sua vida foi rompida, se alguma coisa foi destruída, arruinada, se alguma coisa fugiu do seu controle. Mas eu tenho uma palavra ao teu coração: não desista. Nós somos filhos ruios de Deus. E ainda que alguma coisa não estiver de acordo com aquilo que nós sabemos que Deus vai fazer, nós não vamos desistir até que nós sejamos filhos maduros para construir coisas grandes para o Senhor e para sermos estabelecidos num ambiente em que nós nunca estivemos até agora. Aleluia. Alguém pega essa palavra, por favor. Quem está aí? Você precisa saber quem você é, e você precisa entender que muitas vezes você não está ainda aonde Deus gostaria. Eu não vim aqui brincar com a tua fé, com a sua esperança, mas eu vim liberar uma palavra que vai mudar a tua história para sempre. E como que eu consigo mudar a história de alguém? Quando eu faço alguém entender quem ela realmente é e para onde ela está indo. A palavra que me norteia quando os meus dias são maus é Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la, até que Jesus venha. Aí eu olho e falo: Jesus ainda não veio, a obra não está completa, então vamos continuar trabalhando. Quem está aí? Avance ao que Deus tem para a sua vida como referência. Levante sua mão e declare: eu estarei progredindo com referência. Diga assim: ninguém vai chegar aonde precisa se não houver uma referência onde chegar. Pode abaixar sua mão. Escute, se você quer crescer, você precisa pegar uma referência madura. Quer amadurecer, então pegue alguém que tenha maturidade e ande junto.
Se você me procurar e falar: apóstolo, eu tenho algo para fazer, eu quero fazer algo grande, eu vou te perguntar: qual é a tua referência? Porque se você não tem uma referência, você só está seguindo uma utopia e um sonho distante que nunca vai acontecer. Para tudo que você vai fazer, para grande projeto, você precisa ter uma referência. Você precisa de uma referência profissional. Você precisa de uma referência espiritual. Você precisa de uma referência familiar. Se você não tiver referência, qualquer lugar que você chegar, você acha que é o lugar certo. Quem está aí? Porque tem sonho que na verdade pessoas sonham nunca chegam, porque elas não estabelecem uma referência. Crianças acreditam em fábulas, adultos acreditam em projetos e eles têm referências. Se você quer ser um homem grande, uma mulher grande, você precisa ter uma referência. 2 Timóteo 5 diz assim: recordo-me da fé não fingida, que veio de onde? Que veio primeiro e habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Olha isso: recordo-me de sua fé não fingida, que veio de sua avó, que chegou em sua mãe e agora habita em você, Timóteo. Escute, havia um histórico de fé na avó, na mãe e agora em Timóteo. A avó tinha sido a referência da mãe. E para Timóteo, a avó e a mãe eram uma referência espiritual para ele, uma referência de fé. É por isso que você não pode ficar ouvindo qualquer pessoa, porque se você ouvir a pessoa errada, você vai chegar no destino que o Senhor não tinha para a sua vida. Quem está aí? Agora Timóteo não era mais aquele que estava na dependência da avó e nem da mãe dele. Ele agora tinha uma fé que estava depois da primeira, da segunda. Ele está na terceira geração de fé. Sabe o que é maturidade? É dar continuidade àquilo que agrada a Deus e que está no plano dele. Maturidade é ser um pai ainda melhor do que o pai que você teve. Maturidade é ser uma mãe melhor do que a mãe que você teve. Glória a Deus. Olhe para alguém e diga: para você chegar onde você gostaria, você precisa estabelecer uma referência. Pergunta para essa pessoa: você tem uma referência? Não precisa responder ainda não. Aleluia. Esse é um tempo de amadurecer. Mas esse não é mais um tempo para a gente andar na fé dos nossos avós. Esse não é um tempo para a gente andar mais na fé dos nossos pais. Esse é um tempo para estabelecer uma fé que está acima daquilo que nós recebemos. Paulo vai dizer assim: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ei, será que se alguém seguir o seu exemplo, vai chegar num bom destino? Será que se alguém seguir o que você está falando e fazendo, essa pessoa terá um bom futuro? Será que você é uma referência espiritual para a tua casa, para os seus filhos, no seu trabalho? Quem está aí? Eu tenho pessoas que trabalharam comigo e elas estão aqui nessa noite. E elas jamais estariam se elas olhassem para mim, sendo um lá e outro diferente aqui. Você é uma referência para alguém lá onde você trabalha, lá onde ninguém está vendo, lá onde a igreja não está vendo você. Paulo vai dizer a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você é jovem, mas tem maturidade para assumir uma posição. Paulo está dizendo: você é jovem, mas tem maturidade, e eu vou colocar a igreja na tua mão para você cuidar dela. Meu Deus, é forte demais.
Porque um lugar precisa de referências para que haja continuidade. Deus é um Deus de Abraão, Deus é um Deus de Isaac, Deus é um Deus de Israel. Diga comigo, Deus é um Deus de continuidade. Sabe qual a diferença da liderança de Davi e de Saul? A diferença é que o reinado de Saul passou, mas o reinado de Davi permanece até hoje. Sabe por que Saul, ele amava o trono, mas Davi amava o Senhor, que é o dono de todas as coisas. Para Davi não importava se ele estava no trono, importava se ele estava na presença. Porque se você estiver na presença, não vai te faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. E isso fala de maturidade. Você pode estar no pior lugar e transformar o pior lugar num ambiente propício para que você possa plantar e colher a 30, 60 e a 100 por 1. Isaac era maduro, ele amadureceu no meio do deserto. E quando ele chega em Gerar, não tinha nada e os poços estavam entulhados. Mas ele, a palavra diz que ele plantou no deserto e colheu a 100 por 1. Quem está aí? Sabe por que ele colhe a 100 por 1? Porque ele não reclama do deserto, ele não murmura no deserto. Sabe por que você não avança? Porque você não alcançou a maturidade para entender que o deserto é um lugar para tornar você melhor do que você era. Aleluia! Maturidade não tem a ver com status. Maturidade tem a ver com renúncias. Vou repetir isso para você gravar. Maturidade não tem nada a ver com status. Maturidade tem a ver com renúncias. Se você tem maturidade, querido, nada prende você, nada prende você, nenhum território prende você. Porque você, onde você vai, você ressignifica o lugar onde você pisa. Maturidade tem a ver com o outro, porque é um lugar de rendição. Por que Jesus abriu mão de sua glória e habitou entre nós? Porque só um homem, um filho maduro e corajoso, tem coragem de abrir mão do trono de Deus, da glória de Deus, para habitar entre nós e para fazer com que outros sejam filhos de Deus. Será que a sua maturidade está fazendo com que outras pessoas sejam filhas de Deus? Jesus estava numa das posições mais gloriosas dos céus, mas depois da cruz, o Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome. Sabe o que é isso? Ele tinha uma posição elevadíssima na glória, mas quando ele desceu, morreu por nós, o próprio Deus falou: eu vou te dar um nome acima de todo nome, e acima do teu próprio nome, quando você estava aqui na primeira etapa. Você está aí, não? Nós já aprendemos que todo filho tem direito, mas só o filho maduro tem acesso. Esse é um tempo propício para acessar tudo aquilo que está disponível para a tua vida. Não importa o que está acontecendo agora, importa o que o Senhor está fazendo em você. Eu estou vendo aqui, e Deus está falando ao meu coração: se você tiver um coração como Davi, eu vou transformar os lugares que você pisa. Qual é a área da sua vida que você ainda não rompeu? Se você olhar onde você não rompeu, vai descobrir que esses lugares são os lugares que você ainda não amadureceu. Quais as áreas que você não rompeu? Quando você descobrir as áreas que você não rompeu, significa que nesta área você ainda não amadureceu. Aleluia. Quem está aí? Quem está comigo? Quem pode provocar o céu com uma palavra? Glória a Deus. Salomão poderia ter sido um rei maior que o seu pai Davi, mas como Davi deixou um tempo de paz, Salomão focou em si mesmo, em sua própria vida. E até o templo que a gente fala que é o templo de Salomão, era um projeto que Deus deu para Davi. Salomão só construiu. Querido, escute, não é como começa, é como termina.
Salomão começa assim: Deus, me dá sabedoria, inteligência, para que eu possa reinar e governar com sabedoria sobre o teu povo. Mas no final da história ele está governando para ele mesmo. Ele está tão ocupado com suas riquezas, com o seu poder, com a sua fama e com as suas mulheres, que ele se esquece do que é mais importante: quem o colocou no trono. E não foi Davi, foi o próprio Deus. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem um projeto? Você é um continuador de um projeto? Ou você é um gastador irresponsável? Tudo que você gasta, que você ganha, você gasta. E aí quando vai olhar, não tem nada. Esse é um ano de você administrar melhor sua vida espiritual. Esse é um ano para você administrar melhor as suas finanças. Esse é um ano para você administrar melhor as suas emoções. Esse é um ano para você administrar melhor a tua família, teu casamento. Esse é um ano para que você, como um filho ruios de Deus, possa fazer diferente tudo aquilo que você fez tudo errado. Mas apóstolo, e se algumas coisas saiu do meu controle? Glorifica, porque quando sai do meu controle, entra no controle de papai. Aí não tem como dar errado, aleluia. Quando você é um filho maduro, você não é mais um refém do sistema e das circunstâncias. Enquanto você não amadurece, você fica refém. Mas quando você amadurece, você marcha como um soldado em campo de batalha. Enquanto você é menino, você fica só chorando. Mas quando você amadurece, você se coloca em ordem de batalha. Pode vir o que vier, eu vou enfrentar com coragem, porque o meu general é Cristo. Esse é um tempo para romper com toda infantilização. E como filhos nós temos que entender que nós não podemos ter o espírito de Absalão. O que é o espírito de Absalão? É o espírito daquele que ficava na porta da cidade para ganhar o coração do povo, para tentar tirar o lugar do pai. Você não precisa tirar o lugar de ninguém. Deus tem um lugar para você. Tem muita gente que para crescer passa e pisa na cabeça de alguém. Querido, você vai crescer quando você amadurecer. E aí Deus, Ele vai estabelecer reis e vai fazê-los cair, não pelas tuas mãos. Quando nós olhamos para a vida de Absalão, Absalão passou, mas Davi permaneceu. Aleluia. Sabe qual a vantagem do amadurecimento? Querido, entenda, a vantagem do amadurecimento é o tempo da permanência. Davi pegou um bando de homens problemáticos e formou um grande exército. Enquanto você for criança, você jamais será um exército. A palavra diz que habitou na avó, habitou na mãe e agora habita em Timóteo. Um dia Timóteo assumiu a igreja de Éfeso. Irmãos, isso não era qualquer coisa. Um dia ele assume a igreja que teve Paulo como pastor e João como pastor, porque alcançou um nível de amadurecimento que o colocou a um ambiente de uma grande estrutura. Deus quer mudar as nossas estruturas nesta noite, nesse lugar. 2 Reis 2:9, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Olha a resposta de Eliseu: faze de mim principal herdeiro do teu espírito profético. Faze de mim o teu principal herdeiro do teu espírito profético. Isso é muito forte. Ele poderia pedir assim: dá teu cajado, dá a tua capa para mim, dá a sua sandália para mim, dá aquelas ofertas que o Senhor ganhou para mim. Não. Quando Elias pergunta para ele: o que você quer? Eu quero ser herdeiro principal do teu espírito profético. Isso é muito poderoso. Por quê? Porque esse homem fez muito mais do que Elias.
E eu quero profetizar, querido, que você vai fazer muito mais do que os seus avós. Você vai fazer muito mais do que os seus pais, porque o espírito profético estará na tua vida para sempre. Algumas pessoas me perguntam: o que é maturidade? Maturidade é permanência. Algumas pessoas perguntam: qual é o segredo? O segredo é permanência. Porque a nossa história é feita com pessoas que permanecem. Apóstolo, mas alguém foi embora. A tua história será feita com pessoas que permanecerão na tua vida, no teu ministério. Quem está aí? E se alguém for embora, é porque não tinha que permanecer mais na tua vida. Quem está aí? Pare de chorar por aquilo que Deus arrancou da tua vida. Filhos maduros não choram e ficam prostrados. Eles choram, eles até podem ficar prostrados por um momento, mas como a palavra diz, e aconteceu com Davi em Ziclag. Ziclag foi queimada e saqueada. Davi chorou até não ter mais forças para chorar, mas a palavra diz que ele se reanimou no Senhor. Sabe qual a palavra de Deus para a tua vida? Se reanime naquele que te fortalece. Esse não é mais um tempo para ficar chorando. Nós não somos filhos imaturos. Nós somos aqueles que o Senhor chamou para uma grande obra. Porque não importa a nossa idade. Dá tua mão aqui, jovem. Não importa a nossa idade, importa o que o Senhor vai fazer dentro da tua vida. Porque você vai romper em lugares que os teus pais e seus avós não romperam. E Ele está te chamando há muito tempo, mas eu quero te dizer, não permita que as suas escolhas erradas do passado atrapalhem aquilo que Deus já disse ao teu respeito. E a partir de hoje vai começar uma revolução na tua vida. Aleluia! Não é pela idade, é o que o Senhor tem para fazer, Daniel. Porque às vezes a gente fica parado e pensando, mas como é que vai ser? Você não tem que entender como é que vai ser, você só precisa entender: Deus, deixa o teu vento soprar, e para onde o teu vento soprar eu farei. Deus vai fazer um ministério forte na tua vida. E essa alegria que tem no teu coração é um fruto do Espírito, que vai fazer pessoas serem alcançadas pelo poder do Espírito Santo. E você precisa ser uma mulher virtuosa para caminhar e fortalecer esse homem nos seus dias maus. Porque o que Deus tem com ele é muito forte, é muito poderoso. Mas ele precisa de uma mulher virtuosa, porque um homem forte também tem os seus dias maus. E por isso todo homem forte, Deus também coloca uma mulher resiliente do seu lado. Não como uma menina. Esse é tempo de crescimento, diz o Senhor. Para de chorar aquilo que aconteceu com os avós e com os pais. Agora é um tempo que eu vou fazer algo com você, menina. Xalabassuri cantarabás. Às vezes nós ficamos retidos porque aí a gente perde alguma coisa. Às vezes a gente perde alguma coisa que é dos homens, mas Deus nos dá aquilo que é dele. Então descansa no Senhor, porque o que é nosso permanece, o que não é nosso Ele arranca da nossa vida. Descansa, porque esse coraçãozinho já foi ferido demais. Agora é tempo de Deus tratar com ele, aleluia. Sabe, gente, nós não entendemos o processo de Deus. E esse é um tempo de você se abrir para um crescimento espiritual. Porque faz muito tempo que Deus quer fazer alguma coisa, mas você precisa permanecer, independente de entender ou não entender. As coisas de Deus a gente não entende, as coisas de Deus a gente ouve e obedece. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de obedecer? Porque as nossas referências anteriores não foram tão boas. Mas você pode ser uma referência para os seus filhos e para os seus netos. Mas vai depender da abertura que você fizer no teu coração. Recebe um tempo de maturidade na tua vida. E aquilo que impediu você de crescer, de avançar, os medos hoje caem por terra. Porque os medos te paralisaram muito tempo. Mas o Senhor está falando: eu mesmo vou te levantar, se você ouvir a minha voz e me obedecer. Aleluia. Eu estou aqui nessa noite, e essa noite é um lugar onde tem pessoas com muitas perdas.
E eu quero falar para você, com Deus a gente nunca perde. E até aquilo que vai embora, a gente precisa glorificar a Deus por isso. Aleluia. Dá tua mão aqui. Porque a tua história foi escrita na mão de um Deus poderoso, que conhece o teu deitar, que conhece o teu levantar, as suas aflições, os teus medos. Hoje o Senhor falou para mim, fala para minha filha, que eu sou o pai dela, que eu sou o Senhor dela, e que eu vou pegar ela na mão hoje e vou colocá-la numa posição de honra. E toda humilhação e toda tristeza se transformará em um grande ambiente de muita alegria. E diz para ela que ela vai ser uma referência para a família dela. As pessoas vão ver as mudanças profundas que eu vou fazer na tua vida a partir de agora. Agora, não tema. A tua tristeza será transformada em muita alegria. Você não está entendendo agora, mas um dia você entenderá que a minha mão está agindo no ontem, no hoje e no eterno. Então descansa, porque o teu futuro já está escrito na minha mão. E o teu futuro é um futuro de bênçãos, de milagres, de sinais e de maravilhas. Eu estou te levantando hoje, mulher, para que tu saibas que tu não dependes de nada que está no âmbito natural. Eu estou te elevando os teus níveis a partir de hoje. Descansa. Aleluia. Não dá para a gente parar. Não dá para a gente parar naquilo que foi feito até agora. Nós estamos aqui hoje e tem um ambiente de muitas tristezas, de muitas desesperanças no coração dessa igreja. E o Senhor falou ao meu coração: fala para a minha igreja que eu sou a esperança deles, que eu sou o Senhor deles e eu sou o Pai deles, que eles não temam. Algumas pessoas, Deus, Ele tem planos tão incríveis. Aleluia. O tempo de se alegrar está chegando. O tempo de maturidade está chegando em nossas vidas. Aleluia. A história da igreja é feita com pessoas que permanecem, mas que permanecem crescendo. Muita gente foi embora e eu permaneci, mas permaneceu crescendo. Não é permanecer, é permanecer crescendo. Você pode andar comigo 15 anos, 20 anos e não crescer nada, mas você pode andar comigo um mês e receber o maior tempo de crescimento espiritual, de maturidade da tua vida. Basta você se abrir e crer, e Deus fará uma grande obra. Algumas pessoas me perguntam: apóstolo, qual o segredo? O segredo é permanecer. Se você permanece em mim, eu permanecerei em vós outros, e então vocês frutificarão, diz o Senhor. João 15, a videira verdadeira. Ora chocandarabalaya. Porque a nossa história é feita com pessoas que permanecem.
Deus vai colocar nas vossas vidas pessoas que permanecem. Rachorebaraia. Eu sou um homem que valorizo pessoas que permanecem, mas que permanecem crescendo. Porque se você permanece e se você está estagnado, você vira um peso. Mas se você permanece e você permanece crescendo, você se torna um agente de transformação na vida de quem chega. Aleluia. Não existe direito de herança ao que permanece e não amadurece. Eu posso até me alegrar com quem chega, mas a gente valoriza quem permanece e permanece crescendo. Aleluia. Valorize cada pessoa que permanece na sua vida, porque os que permanecem são aqueles que herdam características e valores espirituais. Às vezes eu olho para alguns irmãos que andam mais perto da gente, e aí às vezes eu pego essa pessoa agindo e fazendo algo espiritual como eu faço. Outro dia tinha um irmão orando aqui na igreja, aí eu falei, a bispa está aí orando. Quando eu desci, a bispa não estava. Falei, meu Deus, essa irmã está muito parecida com a bispa até na oração. Tão parecida que eu até confundi que era a bispa. Por quê? Porque quem permanece, permanece crescendo. Quando você pensa que não, aquela identidade se mistura, porque você compartilha daquilo que você carrega. Harachori andarabarás. As qualidades espirituais só podem ser adquiridas ao longo de um caminho, andando juntos. Herança espiritual é desenvolvida ao longo do caminho. Quem está aí? Domingo passado eu ministrei sobre quando o herdeiro é menino, nada difere do escravo. Porque ele fica sujeito a tutores e curadores, ou seja, tudo é dele, mas ele não tem acesso. Porque não tem maturidade. A igreja da Galácia estava com dificuldades, porque eles estavam encantados com o judaísmo. Mas o judaísmo era um contrato antigo, e o Novo Testamento é um contrato novo. Deus está falando, abra mão dos contratos antigos, que eu vou colocar contratos novos na tua mão, na tua vida, no teu ministério e na tua chamada. Sabe por que Deus não dá contratos novos? Porque a gente fica agarrado nos contratos antigos. Como é que Deus vai fazer coisas novas, com contratos novos, se a gente está preso a um contrato antigo? O povo da Galácia estava ainda preso, e Paulo fala para eles assim, ó: quem vos fascinou? Quem vos encantou? Porque vocês começaram no espírito e agora vocês estão agindo na carne. Ele estava dizendo, vocês estão deixando a fé saudável para abraçar um contrato antigo que já não vale mais. Em resumo, Paulo está dizendo, o antigo contrato é para criança, mas o novo contrato é para filhos maduros. Quem está aí? Quando seu filho é criança, você precisa falar para ele, vai tomar banho, vai escovar o dente. Se não comer tudo, não tem sobremesa. Por que você faz isso com o filho? Porque ele ainda é criança. Mas algum dia, a minha mãe chegou aqui na igreja e falou, Juninho, vai tomar banho. Não, porque eu amadureci, você está aí não? Então você precisa entender, ou você está no contrato de criança, ou você está num contrato de filhos maduros, de filhos de Deus. Depois que o menino cresce, você não precisa mandá-lo mais. Por quê? Porque crianças trabalham, às vezes, com o temor do pai e da mãe. Mas o adulto trabalha com consciência. Deus vai gerar uma consciência no teu coração nessa noite. Aleluia. Quem está aí? 1 Coríntios 6,12, Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. O Novo Testamento, você sabe que é bom,
Lá tem tudo que é bom, o que é certo, e tem tudo o que é preciso que você faça. Por obrigação, como a lei obrigava? Não, mas por consciência. Um dia um homem chegou para mim e falou assim: apóstolo, é difícil lá no meu trabalho, porque agora o pessoal fica lá vem o crente, lá vem o Bíblia, vem não sei o quê. Eu posso olhar para a mulherada e você não pode. Eu posso beber e você não pode. O que eu falo para eles? Fala para eles assim: eu posso tudo isso, só que eu decidi não querer. E eu não deixarei essas coisas me dominarem mais. Eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu decidi viver uma nova história. Eu posso ficar amarrado num velho contrato, mas eu decidi andar num novo contrato. Eu posso fazer aquilo que o velho homem adâmico fazia, mas eu decidi fazer aquilo que a mente de Cristo e o Espírito Santo me direciona, porque eu não sou mais um homem natural. Eu tenho a essência do Espírito e eu sou morada do Espírito Santo. Maturidade da fé. Aleluia. Apóstolo, mas o que é maturidade? Maturidade é coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Repete isso comigo: maturidade é coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Só mais uma vez para você gravar. Maturidade é consciência, onde eu tenho coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Maturidade é coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Eu falo, não faço isso, e quando alguém olha e você tem a oportunidade, você não faz. Não é porque alguém vai brigar, mas é porque você tem consciência de filho maduro. Quem está aí? É por isso que não se deve dar autoridade a pessoas que não têm maturidade. Não se deve dar autoridade para quem não tem maturidade, porque autoridade sem maturidade é um caminho para o fracasso. Você está aí, não? Você vai dar um carro que custou 100 mil na mão de uma criança para ele andar um pouquinho? Mas o carro é dele. Mas quando o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo. É dele, é. Mas ele pode dirigir? Não, porque ainda está sob tutores e curadores. Aleluia. Que essa noite nós possamos estabelecer referências de crescimento. Escute, você é o resultado das 5 pessoas que convivem com você, ou das 5 pessoas que você ouve. A pergunta que eu lhe faço é: quem é que você está ouvindo? Não, eu estou ouvindo aquele cara lá do YouTube. Mas quem é esse cara? Não, é que eu sou dessa igreja, mas eu escuto é o pastor da outra igreja. Que nós possamos crescer como ruios de Deus, porque maturidade é coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Se ponha de pé em nome de Jesus. Onde está o louvor da igreja?